Fala pessoal, começando o nosso segundo vídeo de gestão da produção. Lembrando que esses vídeos fazem parte da disciplina Gestão de Produção do curso de Processos Gerenciais do IFSP Caraguatatuba, destinado aos alunos especialmente, mas aqui no YouTube aberto para todo mundo que tiver interesse sobre o tema e em trocar, compartilhar conhecimentos com a gente. Nesse segundo vídeo nós vamos retomar o processo de input, transformação e output que a gente viu no finalzinho do vídeo número 1 da primeira aula. Vamos falar primeiramente dos inputs ou das entradas. São recursos que são tratados, transformados ou convertidos em alguma coisa. Isso pode ser materiais, informações ou consumidores. Como assim? Por exemplo, o banco processa materiais, papel, produzindo demonstrativos impressos para os seus consumidores. O banco processa informações sobre assuntos financeiros e de interesse dos seus consumidores. E o banco também processa consumidores, dando a eles orientações financeiras, orientações sobre aplicações financeiras. Então o consumidor passa por um processo de transformação e aprendizado sobre aplicações financeiras. O banco processa dinheiro? Sim. Transforma o investimento em empréstimos, por exemplo. Mas o input não são apenas os recursos que serão transformados. São também os recursos de transformação, ou seja, os recursos que agem sobre os recursos transformados. Por exemplo, instalações, prédios, equipamentos, terreno, tecnologia. E também funcionários, que operam, mantêm, planejam e administram a produção em todos os níveis. Dessa maneira, esse processo de transformação vai envolver 1. Transformação de materiais, 2. Transformação de informações e 3. Transformação de consumidores. Transformação de materiais. O que pode ser transformado? As propriedades físicas, forma, composição ou característica desses materiais. Pode ocorrer a mudança na localização, serviços de entregas, por exemplo, e a mudança da posse, varejo, estoques do material, armazém, centro de distribuição. Então, retomando o exemplo lá da primeira aula, o cacau se transforma em chocolate. O chocolate em barra vira ovo de Páscoa. O cacau sai da África e vai para a Bélgica, mudança da localização, por exemplo. O chocolate em barra sai da Bélgica e vem de avião ou navio para o Brasil. A posse muda do produtor para o fabricante, para o intermediário, para o varejista, para o consumidor. Transformação de informações. A forma da informação, por exemplo. Os relatórios se tornam um balanço patrimonial na mão de um contador. A posse da informação, por exemplo, a realização e a entrega para um cliente de uma pesquisa de mercado. E o estoque da informação, arquivos, bibliotecas, mídias digitais, nuvem. E a localização da informação, onde ela se encontra. Os consumidores também podem ser transformados, as propriedades físicas dos consumidores, por exemplo, cabeleireiros, cirurgiões plásticos. Estoque de consumidores ou acomodação de consumidores, hotéis. Estado fisiológico dos consumidores, hospitais. Estado psicológico dos consumidores também é transformado. Entretenimento, teatro, música, TV, YouTube. Depois da gente ver esses inputs e o processo de transformação, a gente vê os outputs, ou a saída do processo, que pode ser um produto tangível pronto para o consumo, um produto estocado ou transportado, por exemplo. O controle da qualidade é algo bastante importante também em relação às saídas do processo de produção. Nesse momento da aula, eu parei, quando a gente teve essa aula lá no início do semestre, o objetivo hoje é a recapitulação dessa aula, não nos esqueçamos, e propus um debate entre os alunos. Tudo bem, a gente fala muito de produto e fala muito de serviço, mas qual a diferença entre eles? O que é um produto e o que é um serviço? Você sabe as diferenças? Deixa aí nos comentários o que você acha, por favor. Depois de ouvir o que os alunos tinham a dizer,
eu apresentei essa figura que está aparecendo aí na tela sobre bens puros e serviços puros. Por exemplo, nessa figura a gente vê que a produção de petróleo é um bem puro e que uma clínica psicoterápica, por exemplo, é um serviço puro. Mas entre eles existem, por exemplo, restaurantes, serviços de informática, entre outras áreas em que produtos e serviços se misturam. Qual a conclusão disso tudo? Produtos e serviços estão se fundindo, ou seja, é cada vez mais difícil distinguir entre o que é produto e serviço. Quer ver um exemplo? Um software de computador, por exemplo, é um produto ou é um serviço? Um aplicativo para o seu celular, é um produto ou é um serviço? Comenta aí também o que você acha. Depois desse debate, dessas considerações que a gente fez sobre produtos e serviços, a gente voltou a falar desse processo de input, processamento e output, mas para introduzir o conceito de microoperação e de macrooperação. Exemplo: a operação geral de uma rede de televisão pode ser chamada de macrooperação, enquanto as operações dos seus departamentos internos podem ser denominadas de microoperações. Aí a gente retoma de novo o conceito de visão sistêmica, que vai permear todo esse nosso curso. Tudo está interligado. O bater de uma borboleta no Brasil pode desencadear um tornado em algum lugar do planeta. Já viram o filme Efeito Borboleta? É um filme interessante. Mesma coisa ocorre numa organização, numa empresa. O café derramado no teclado do computador do analista financeiro pode ocasionar um erro na planilha, que ocasiona uma decisão equivocada, que vai ocasionar uma mudança qualquer na produção, que vai ter implicação nas vendas e o consumidor vai deixar de comprar o produto e vai comprar do concorrente. Tem um outro filme que eu gosto de indicar sobre visão sistêmica, que é bastante interessante da gente entender. Tem gente que acha meio chato por ser uma linguagem diferente do cinema hollywoodiano que a gente está acostumado. Mas o filme se chama Corra Lola Corra. É um filme alemão de 1999. Não vou dar spoiler sobre o filme, mas assistam que vale a pena. O filme ganhou vários prêmios internacionais. Mas voltando aqui para a questão do processo de input, processamento, output, a questão da microoperação é que ela pode ser utilizada em cada unidade dentro da empresa. A planilha do analista financeiro possui inputs, processamentos e outputs, com ou sem o café derramado. O trabalho de qualquer pessoa ou departamento ou unidade de produção na empresa possui inputs, processamentos e outputs que vão contribuir conjuntamente. Tem uma figura no livro do Slack, a figura 1.7, que nos ajuda a visualizar bastante esse processo. Ele traz como exemplo uma empresa de produção de vídeo e programas de televisão. Dentro dessa empresa tem uma parte que faz produção de cenários, tem a parte de marketing e vendas, tem a parte de engenharia, cada uma com seus inputs, processamento e outputs. Imagina um quebra-cabeças faltando uma peça, é exatamente isso. Aquela microoperação que está faltando vai impactar diretamente no produto final da empresa. É claro que existem diferenças na importância e na contribuição de cada microoperação, mas cada uma delas tem o seu valor. Ninguém dá importância ao dedinho do pé, por exemplo, até dar uma topada na quina de um móvel. O dedinho do pé também tem o seu valor. A figura 1.9 do livro do Slack traz um exemplo de como cada microoperação contribui para os processos da empresa. A importância de cada microoperação é representada pelo tamanho do círculo. Quanto maior o círculo, maior o impacto na macrooperação da empresa. Então nessa figura a gente tem aqui diversas áreas dentro da empresa, marketing e vendas, produção de cenários e instalações, engenharia, unidades de produção e finanças. E diversos processos ocorrendo que perpassam todas essas áreas e em que cada microoperação tem uma importância maior ou menor conforme o tamanho do círculo.
E o objetivo é a satisfação das necessidades do consumidor. Dá uma olhada nessa figura, entenda essa figura, pode ser que ela caia na prova, hein, pessoal? Deixe sua dúvida lá no chat, no fórum de dúvidas, aqui no YouTube, no e-mail de dúvidas também. Eu lembro que eu mostrei na aula também um vídeo aqui do YouTube que mostra o processo de produção de um sanduíche por uma rede de fast food. Eu vou deixar o link aqui na descrição também. E, mais uma vez, aí a gente volta. E essa produção do sanduíche, como foi feita aqui? É artesanal ou é industrial? Tem diferença desse sanduíche que foi produzido por essa rede de fast food para um hambúrguer artesanal? Qual é o input? Qual é o processamento? Qual é a saída? E aí eu espero que surjam algumas questões através desse vídeo, como diferenças no volume da produção, grau de repetição das tarefas, especialização, custos, equipamentos especializados, que são fundamentais para a gente entender a distinção entre esses dois tipos de produção. Ou seja, embora as operações sejam similares para transformar recursos de input ou output, elas apresentam essas diferenças, né, no volume, na variedade, na variação da demanda e no grau de visibilidade ou de contato com o consumidor envolvido no output. Por exemplo, o exemplo do hambúrguer serve para ilustrar principalmente a questão do volume de produção. Outra boa comparação, por exemplo, em questão à variedade, é comparar ônibus com táxi. As linhas de ônibus possuem menor dimensão variedade do que as corridas de táxi. Os ônibus eles passam por um trajeto pré-determinado, as corridas de táxi não. Sobre a variação da demanda, outro exemplo clássico é da sorveteria no verão ou no inverno, ou dos ovos de Páscoa, por exemplo. Como é essa produção? Como ela se comporta em relação à variação da demanda? E o grau de contato com o consumidor, ou visibilidade? Que exemplos que podemos citar em relação a isso? Se a gente imagina que o contato com o consumidor em uma loja física é bem maior do que numa loja virtual, e não existe o contato, né, numa loja virtual, pega uma livraria, por exemplo, né? Uma livraria física e uma livraria virtual. Na livraria virtual não existe contato com o consumidor, a compra é toda feita online. Aí surgem algumas questões, né, de custo, treinamento e apresentação do pessoal, layout da loja. Tudo isso pode ser discutido quando a gente fala da variação do grau de contato com o consumidor. E as lojas virtuais são mais eficientes do que as lojas físicas? Será verdade isso? O que vocês acham, hein? Deixa nos comentários aí o que você acha disso. E finalizando, eu vou mostrar para vocês agora as figuras 1.10 e 1.11 do livro do Slack. A figura 1.10 ela vai falar de tipologia de operações, vai falar de implicações do baixo e do alto volume, baixa e alta variedade, baixa e alta variação da demanda e baixa e alta visibilidade do consumidor. Cada uma delas vai ter implicações diferentes. Na figura 1.11, ela ensina para a gente o exemplo entre dois tipos de hotel. Um hotel sofisticado e um hotel padronizado, de custo mais baixo. Então a gente tem aqui o volume, num hotel sofisticado é mais baixo, a variedade é mais alta, a variação também é alta e a visibilidade, o contato com o consumidor é maior. Em relação a um hotel de baixo custo, tipo cama e café padronizado, o volume de hóspedes é mais alto, a variedade é menor porque os serviços são mais padronizados, tem uma variação mais baixa também e uma visibilidade ou um contato com o consumidor também menor do que no hotel sofisticado. Por hoje é só. Então, na próxima semana, mais um vídeo aqui de gestão da produção. Eu espero que vocês tenham gostado, que tenha sido útil.
Vou pedir para você deixar o seu like como forma de incentivo desse nosso trabalho e sugestões também para como melhorar os nossos vídeos. Estou começando agora, não é algo que eu faço há muito tempo, produzir vídeos, então toda sugestão para que a gente possa melhorar são bem-vindas. Muito obrigado de você ter assistido até aqui e até a próxima. Tchau, tchau.